Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma obra que há muito eu queria ler e estava esperando a Panini relançar. E aqui está, O Lobo Solitário, volume 1. Galera, recriação aqui do Kazuo Koike na criação e no roteiro, e a arte do Gozeki Kojima. Eu tenho que dizer aqui que é uma dupla fera. Eu ainda não tinha lido muita coisa deles, mas todo mundo falava que o Lobo Solitário era muito bom. Então, se você não conhece o Lobo Solitário e quer conhecer assim como eu, essa é a melhor hora para você começar a colecionar o Lobo Solitário. Aqui a Panini está relançando o volume 1. Já tem outros volumes relançados. Eu aproveitei que chegou aqui na minha banca e peguei. Mas vamos lá, vou fazer a resenha deste primeiro volume com vocês. E vem comigo se você não conhece o Lobo Solitário. Mas antes, não esquece aquele like, aquele joinha, curtir, compartilhar e comentar. Lobo Solitário, publicação da editora Panini, aquele padrão de mangá dela, né? De sempre. Esse é o volume 1, contendo 288 páginas. E aqui a gente vai ver aqui o início da jornada de um samurai chamado Ogami Ito, também intitulado O Lobo Solitário. Então, esse samurai aqui, ele aluga a espada e o filho, uma premissa bem interessante. E... antes de continuar aqui, né? Só uma curiosidade, a capa aqui é do Frank Miller, né? Essa primeira capa. Bom, vamos lá. Então esse samurai, ele aluga a espada e o filho. E é bem interessante aqui porque as pessoas, né, nessa era aqui alugavam ele aqui. Ele é um samurai renegado. Não se sabe aqui no início por quê, mas alugavam ele para executar outras pessoas. Então durante o mangá a gente passa por uma série de situações onde a gente tem ele enfrentando aqui bandidos, mocinhos. As pessoas, elas pagam para ele matar e se livrar de outras, e aí ele julga se ele vai fazer ou não isso. Muito legal aqui, né? Ele passa por diversas situações complicadas aqui. E ele é muito astuto e habilidoso, e sempre o filho dele acaba ajudando ele nessas empreitadas de alguma forma, por mais que é um filhinho de 3 aninhos de idade. Então durante aqui esse mangá a gente vai ver ele passando por diversas situações, tendo que enfrentar aqui diversas situações diferentes, onde ele lida com assassinos, ele lida com bandidos que estão tentando aqui dominar uma região, né? E aí briga entre clãs, assassinos do governo. Então um mangá bem legal mesmo, que trata dessa época onde os samurais, eles vendiam ali, alguns samurais vendiam a sua espada. A gente tem aqui então sempre histórias bem inteligentes e sempre bem orientadas, bem escritas, né? Sempre com honra e sempre muito engenhoso e habilidoso. Então, o nosso Ogami Ito, ele vai seguindo aí a sua jornada vendendo a sua espada. E nessa empreitada toda a gente se pergunta, né? Quem que é esse cara tão habilidoso, né? E por que que ele tá nessa vida, né? Matando aí, vendendo a espada para ganhar dinheiro, ainda mais com um filho aí de 3 anos. E aí no fim aqui do mangá, a gente começa a ter um vislumbre do que aconteceu, né? Dá a entender que a esposa dele foi assassinada. E aí ele quer descobrir quem que foi o assassino e virou um assassino para poder coletar mais informações. Então é legal, e a gente vê que ele é uma pessoa bem honrada. Ele submete algumas coisas para salvar aqui outras. Então é bem as pessoas, né? Ele julga aqui bem legal aqui. Ele é uma pessoa que julga aí se ele vai ou não assassinar uma outra pessoa ou não. Muito interessante aqui o mangá. E acaba nessa história aqui contando um pouquinho do que ele era. Ele era um assassino do governo, né? Que o governo pagava para ir lá e matar pessoas
que estavam dando trabalho lá para o governo, e ele, como um assassino do governo, ia lá e matava essas pessoas. E aí, em um determinado momento, o governo quer que ele faça o seppuku, né? Seppuku, acho que é assim que fala, que é ele tirar a própria vida e a dos filhos, e a do próprio filho, e ele se nega e se torna um bandido. E a gente vai descobrindo as causas de por que ele se tornou esse bandido, né? Então, bem legal, recomendo. Aproveitem que a Panini está relançando. Vou deixar link aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir esse volume. Se você adquirir por esse link, você estará ajudando aqui o canal. Certo? Forte abraço, até mais. Falou, não esqueça de deixar seu comentário. Fui.